Mês passado eu tive a oportunidade de conhecer o edifício Dakota, que fica em Nova York, e nesse edifício tem muita história e tem muitas curiosidades. Inclusive nesse edifício morou ninguém mais, ninguém menos que John Lennon e sua esposa Yoko Ono. Infelizmente também foi nesse edifício que no ano de 1980 John Lennon foi assassinado por Mark Chapman. Mas quem foi o Mark Chapman? O que levou ele a cometer o tal ato? Agora conheça um pouco mais a história do assassino. Live with Mark David Chapman. Mark, will you relive with us those terrible moments for you, for the world? Well, if you want to pick it up from the night, I was standing there. No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon, fundador dos Beatles, uma das bandas de maior sucesso da história da música, voltava de um estúdio de gravação com sua esposa, Yoko Ono. Enquanto entrava em sua residência, o famoso edifício Dakota em Nova York, Lennon levou 5 tiros que foram fatais. O responsável pela morte de John Lennon fora Mark Chapman, um homem que na época tinha 25 anos e se juntara a um grupo de fãs do artista em frente à sua residência na intenção de cometer o assassinato. Did you know it would be that night? Did you know you would see him again? Yes, I knew that morning. Oddly, when I left the hotel, E nessa mesma tarde, o Mark Chapman ficou em frente ao apartamento do Dakota, o apartamento que o John Lennon morava, esperando ele chegar, e aí sim cometeu o assassinato. E como já é de se imaginar, Mark Chapman não foi uma pessoa que teve uma vida legal. E olha só o que a gente encontrou sobre ele. Ele nasceu em 10 de maio de 1955, em Fort Worth, Texas. O pai dele se chama David Chapman e a mãe Diane Peace. Ele também tem uma irmã chamada Susan. Mark Chapman reclamava muito de seu pai. Ele falava que ele era muito abusivo, batia tanto nele, na irmã e na mãe. Ele sempre teve muito medo do pai dele. Reclamava de muito abuso, do pai. E aos 14 anos, ele começou já a usar drogas. Já entrou nesse mundo aí maluco das drogas, Depois que se mudaram para Geórgia, ele na escola falou que recebia muito bullying das crianças, e isso aí com certeza afetou a cabeça dele. E mais uma das loucuras dele de criança é que em seu quarto ele imaginava que ele comandava pequenas pessoas imaginárias. Então desde cedo ele já tentava manipular algumas pessoas, mesmo que fosse da imaginação dele. E acreditem, Mark Chapman também foi bem religioso. Olha só, em 1971 ele se tornou presbiteriano e distribuía folhetos para a população. Ele trabalhou na Associação Cristã de Moços e também tocava violão nas igrejas e também em casas noturnas ao mesmo tempo. E tornou-se estudante de uma faculdade evangélica de artes liberais presbiteriana na Geórgia. Entretanto, após trair sua namorada, passou a se sentir extremamente culpado e largou os estudos. Começou a ter pensamentos suicidas e em 1977, quando se mudou para o Havaí, tentou se suicidar, mas não conseguiu, foi diagnosticado então com depressão. O cara não era normal mesmo. No ano de 1978, Chapman viajou durante 6 semanas ao redor do mundo. E lá ele começou a se relacionar com uma agente de viagens chamada Gloria Abe, e com ela se casou em 1979. Depois disso, ele passou por diversos empregos onde ele logo pedia conta ou era demitido, porque vivia brigando com os funcionários e o chefe, e daí resolviam mandar ele embora, Até que um tempo depois ele conseguiu se fixar num emprego lá de segurança. Só que nessa época ele estava bebendo muito, estava bêbado, direto, então ele estava com muito problema com isso. E ele estava, além de muita obsessão, com obras de arte, principalmente incluindo a obra de J.D. Salinger, que é o livro O Apanhador no Campo de Centeio, e também o personagem principal, que era o Holden Caulfield, que ele tentava fielmente imitar a sua personalidade desse personagem do livro. E além disso, incluía, lógico, a música dos Beatles. Até cometer o crime, Chapman não possuía nenhum registro na polícia e não era considerado perigoso. O que ninguém imaginava era que durante 3 meses planejou acabar com a vida do músico. Em outubro de 1980 foi para Nova York e na intenção de realizar o seu plano. No entanto, acabou desistindo e voltou para o Havaí.
contou para sua esposa o que gostaria de fazer e mostrou a arma que comprou para cometer o crime, mas ela não avisou as autoridades. Chapman se considerava um verdadeiro fã dos Beatles. Entretanto, tudo mudou quando seu estilo de vida e algumas declarações públicas de John Lennon começaram a irritá-lo, como o comentário do artista sobre a banda ter mais popularidade do que Jesus. Além disso, passou a abominar algumas canções solo do cantor, como God, de 1970, na qual afirma não acreditar em Jesus e na Bíblia. E Imagine, de 1971, na qual diz que devemos imaginar um mundo onde o céu e o inferno não existem, contrariando a crença de diversas religiões. Todos esses fatores culminaram para que Chapman sentisse muita raiva e ódio do artista. Pois é, então tudo meio ligado a coisa de religião, né? Você vê quando a pessoa é muito fanática, né? Nada é bom quando tem o fanatismo aí, porque a pessoa fica meio pirada e acaba cometendo essas coisas, né? Tudo bem, cada um tem direito de pensar o que quer, mas você não tem o direito de matar ninguém por causa disso. Fanatismo nunca é bom, nem religioso, nem na música, nem em qualquer coisa, nem no futebol, só dá problema. Na manhã de 8 de dezembro de 1980, Chapman deixou seu quarto de hotel em Nova York e partiu para a porta do edifício Dakota, onde passou o dia conversando com fãs e com o porteiro. Em torno das 17 horas, Lennon e Yoko deixaram o local para uma sessão de gravação em estúdio enquanto caminhavam em direção ao carro. Chapman pediu para Lennon autografasse uma cópia do álbum Double Fantasy. Neste momento, o fotógrafo amador Paul Goreski fotografou a cena e a imagem que mais tarde tornou-se extremamente famosa por ser registrada horas antes do crime. Aproximadamente às 22h50, John Lennon e Yoko voltaram para casa e enquanto caminhavam em direção ao edifício, Chapman sacou a sua arma e disparou 5 balas em direção ao artista. De acordo com algumas fontes, o homem teria dito "Sr. Lennon" antes de cometer o ato para que ele se virasse, mas o mesmo diz não lembrar disso. Segundo o assassino, na hora não sentiu nenhum tipo de emoção, apenas um silêncio mortal. Em outro momento, em entrevista, afirmou que uma voz misteriosa repetia em sua cabeça "Do it, do it, do it", que traduzindo é "faça isso". Após os tiros, Josie Perdomo, porteiro do prédio, tirou a arma da mão de Chapman e perguntou: "Você sabe o que você acabou de fazer?", recebendo como resposta: "Sim, eu acabei de atirar em John Lennon". Chapman não tentou escapar e sentou-se na calçada para esperar a polícia enquanto lia o livro O Apanhador no Campo de Centeio. John Lennon foi levado para o hospital St. Luke's Roosevelt, mas foi declarado morto quando chegou. 5 tiros também não tem como sair vivo, né? Meio complicado. Tiro a queima-roupa ainda. Pois é, o cara é meio sangue frio mesmo e falava que era meio louco, né? Que alguma voz ficava mandando ele fazer essas coisas. Acusado de assassinato em 2º grau, Chapman foi entrevistado por diversos psicólogos e psiquiatras antes de seu julgamento. Os 6 especialistas de defesa concluíram que o assassino era psicótico, sendo que 5 diagnosticaram esquizofrenia paranoide, enquanto um diagnosticou depressão maníaca. Os 3 peritos do Ministério Público concluíram que ele possuía transtorno de personalidade, e os peritos nomeados pelo tribunal
concordam que ele estava em estado de delírio, mas era competente para ser julgado. Em janeiro de 1981, Chapman entrou com um pedido de isenção de culpa por motivo de insanidade. Entretanto, em junho do mesmo ano, decidiu retirar o pedido e se declarar culpado, alegando ser vontade de Deus. Sua audiência ocorreu no dia 24 de agosto e o criminoso foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional a partir de 2000, mas tem sido negada em todas as ocasiões desde então. Mark Chapman cumpre sua pena e em 2022 foi transferido para o Green Haven Correctional Facility no condado de Dutchess. Bom, e até então, pelo que sabemos, ele continua preso, né? Foi negado agora recentemente, ano passado, a sua sentença, e todo ano ele tenta, né, sair, mas sempre é negado. E atualmente ele está com 68 anos, agora em 2023, e eu não sei não, né? O que você acha? Você acha que ele tem chance de sair ou vai acabar morrendo mesmo na prisão? Sair da prisão, eu acho que vai ser muito difícil, né? Se até agora ele não saiu, é muito difícil. Acho que vai morrer na prisão, né? Bom, cada um tem que pagar pelo que cometeu. E ele foi matar justo um dos caras mais famosos da época, né? E que ainda mais no mundo da música ainda. Mas o negócio aí, então, na história, o que já pode concluir? Não seja um fanático, né? Tanto, como comentamos, religioso, fanático de futebol. O negócio é curtir a vida de alguma forma aí que não vá levar a pessoa para cometer crimes, essas coisas aí. Viva na paz. Ter uma vida aí mais equilibrada, né? Não leve nada pro lado extremo. Se a pessoa tem uma opinião diferente de você, enfim, cada um tem o direito, né, de ter a sua opinião, desde que não faça mal aos outros, né? E o crime não compensa, né? Além de ter sido residência de John Lennon e Yoko Ono, o edifício Dakota também tem características bem peculiares e também algumas curiosidades. O edifício Dakota foi construído entre 25 de outubro de 1880 e 27 de outubro de 1884 e fica situado na 72 Street e Central Park West, em Manhattan, Nova York. Apesar de ser apartamentos de luxo que existem no edifício Dakota, ele não é para qualquer um. Eu digo isso porque não basta você ser rico. O edifício Dakota ele é como se fosse uma cooperativa e para você entrar nele você precisa ser aprovado. E acreditem, tem uma lista grande de pessoas e inclusive pessoas como Madonna já foram reprovadas, né? Então, para você ver o critério que é para você conseguir um apartamento no Dakota. E hoje a Yoko Ono tem, se não me engano, são 5 ou até mais, né? Eu sei que ela tem vários apartamentos ali no edifício e também eles ficaram algum tempo morando de aluguel, né, no edifício porque eles não conseguiram comprar. Então é muito criterioso aí para você conseguir adquirir um apartamento no edifício Dakota. You have children? Outra curiosidade é que em 1968 o prédio serviu de locação para o filme Bebê de Rosemary, que foi dirigido por Roman Polanski e estrelado por Mia Farrow. Caso você vá até Nova York e passe ali pelo edifício Dakota, basta você atravessar a rua, entrar no Central Park e ali na frente vai ter o monumento Strawberry Fields Memorial, que é um memorial feito em homenagem ao John Lennon, né, que foi feito logo após a morte dele pela viúva Yoko Ono. E claro que, né, que por ser um edifício tão antigo, com tantas coisas que já aconteceram nele, também há boatos, né, sobre fantasmas que incidem ali no local. Mas tudo isso aí, claro, não passa de boatos, mas isso são lendas, né, que sempre acontecem em casarões ou edifícios antigos. E as últimas informações que eu consegui é que Yoko Ono não mora mais ali, né? Ela tem ainda os apartamentos, mas ela se mudou para uma fazenda que ela comprou junto com o John Lennon. E isso ela se mudou agora, recentemente, durante a pandemia, até porque ela já está com 90 anos, então talvez precise de alguns cuidados especiais e foi para lá, morar numa fazenda. Mas e aí, você sabe de mais alguma curiosidade sobre o edifício Dakota? Então deixa aqui nos comentários.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui no canal. E se você não está inscrito, chegou agora, se inscreve no canal, deixa um comentário falando o que você achou. E é isso aí. E também se tiver uma sugestão aí para uma próxima história, deixa nos comentários. Valeu, então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E como já é de se imaginar, Mark Chapman não é um cara... Não teve uma infância tranquila. Não era um cara com os parafusos.